Anguirunguera, Maitimba, Xapapeimé, Tapenguaré, Porém, Tecoacovideupe. Hoje nós vamos começar uma aula diferente. Eu vou começar aqui com algumas palavras. Vamos tentar formar frases e unir palavras. Então vamos primeiramente com essa palavra pu. Pu quer dizer som em Guarani. Toda vez que eu falo pu, é um som, porque tudo que ipuva quer dizer que soa. Então, por exemplo, se eu disser aqui assim, Ipu, se eu falar simplesmente Ipu, eu estou falando que soa. Soa, né? Estou falando soa quando eu falo Ipu. Vou colocar aqui a tradução aqui em frente para vocês irem acompanhando. Então, se eu falo som, pu quer dizer som, tudo que é pu é som. E quando eu falo Ipu, estou dizendo que soa, que faz som, né? Então seria soa desta maneira. E quando eu for falar, por exemplo, que algo está soando, vamos supor que tem um nome famoso, não sei se vocês já viram esse nome que vem dessa. Esse nome aqui, inclusive que ele é muito famoso, que nos fornece energia e chama Itaipu. Itaipu. Itaipu quer dizer pedra que soa, porque nós temos aqui Itá, Itá quer dizer pedra, né? Então, quando eu falo Itá é pedra, e pu é que soa, ou som da pedra pode ser também. Som de pedra ou som da pedra. Vamos colocar aqui o som da pedra. Quer dizer isso, o som da pedra é Itaipu, ou a pedra canta, a pedra soa, a pedra faz barulho. Tem tudo esse sentido, porque pu também é barulho. Agora vamos supor que eu quero dizer assim, ele está tocando um instrumento. Nós vamos também usar o pu e agora nós vamos entender o porquê. Vamos ver aqui, por exemplo, falar sobre violão. Como que eu falo violão em Guarani? Violão em Guarani é mbaracá. Esse é o nome dado em Guarani para o violão. E se eu for falar assim, ele está tocando violão, eu falaria então ele é raê. Vou falar aqui toca, está tocando. Então, se a pessoa está tocando, ela está fazendo som. Então seria o Mbopu. Reparem aqui, Mbopu. Ela está fazendo o quê? Está tocando violão. Então eu quero explicar essa frase aqui para nós aqui nessa aula. Aqui nós já aprendemos já o que é som, né? Som, simplesmente som é pu. Para você que não entendeu ainda, som é pu. Som pu. Ipu é soa. Itá é pedra. Ipu é soa. Então o som da pedra ou o barulho da pedra tem todo esse nome. E agora nós vamos entrar para uma parte mais complexa de formar frase aqui, que é essa parte aqui, onde nós falamos dessa maneira. Nós falamos aqui Rae Ombopu Baracá, né? Então Rae aqui quer dizer ele ou ela, Rae. Temos aqui Pu, que é som. Se eu falar Mbopu, é fazer som. A gente adiciona isso aqui, a gente vai aprender na gramática. Então, quando eu falo Mbopu, é fazer som. E o é da terceira pessoa. Então, quando eu falo assim, Rae Mbopu, eu estou falando ele toca ou ele faz som. Neste caso seria tocar. Mbopu é tocar. Embaracá é violão. Então, ele toca violão. Reparem, Rae Mbopu Embaracá quer dizer ele toca violão. Ok? Eu vou colocar aqui embaixo a tradução para essa frase aqui. Então, ele toca violão. Vou colocar aqui o fundo dessa aqui para só diferenciar, colocar em vermelho. Então, assim, ele toca violão. Ele ou ela, nesse caso é ele ou ela toca violão. Violão assim. Ele ou ela toca violão. Então, quando eu falo mbopu, vou separar aqui novamente, somente mbopu quer dizer tocar, tá? Baracá é violão, baracá, violão. Rae é ele ou ela. E para conjugar essa palavra tocar, esse verbo tocar, a gente conjuga em terceira pessoa. E a marca da terceira pessoa é o, ombopu.
Se vocês não conhecem ainda sobre conjugação, eu tenho sobre conjugações de verbos vídeos aqui no canal. É só vocês entrarem no canal e procurarem que vocês vão achar sobre vídeos sobre conjugações verbais. Então, nós aprendemos essas pequenas frases aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos repassar novamente. Quando eu falo som, eu estou falando de pu. Toda vez que você ouvir falar de pu, qualquer palavra que tenha pu, quer dizer que é som. E aí eu vou dar mais uma ênfase aqui para encerrar, mas antes eu vou explicar aqui. Então, pu é som e pu é quando soa. Toda vez que você ver uma palavra com a extensão ipu ou pu, quer dizer que isso tem som, tem barulho, faz alguma coisa relacionado a som, o que nós ouvimos. E agora, para encerrar, eu vou colocar aqui uma frase, vou jogar isso aqui um pouquinho aqui para cima, e vou colocar aqui uma frase aqui. Vamos entender. Primeiramente, vou separar aqui. Tenho essa palavra aqui, bocar. Bocar. E vou colocar novamente aqui o pu do lado aqui, ó. Pu é som, né? A gente já sabe que pu é som. E o que é bocar? Bocar é revólver ou pode ser também espingarda, pistola, o que for. Se eu quero falar assim, ele deu um tiro, né? O tiro faz um som, né? Então, se eu falar assim, eu ouvi um som de tiro. Como é que é o som de tiro? Seria então bocar, que é o revólver. Bocar, e aí eu vou colocar o som, bocapu. Então, eu estou falando bocapu, quando eu falo bocapu, deu um tiro ou soou um som de revólver, que quer dizer o tiro. Em Guarani, nós falamos bocapu para tiro. Então, se eu falar assim, ele deu um tiro ou ela deu um tiro, ou posso falar eu dei um tiro, seria então che, né? Então, vamos colocar aqui, che, que é eu. Vamos colocar a marca da primeira pessoa, que é a letra A. Então, che ambocapu, quer dizer eu dei um tiro. Olha só que legal. Bocapu, então, quer dizer atirar. Bocapu é atirar. Então, eu atiro, ou neste caso pode ser também dei um tiro, mas nesse caso aqui, bocapu é fazer, dar tiro, né? Não é, na verdade, atirar, é dar tiro. E agora, eu sei que vocês estão curiosos, se eu for falar assim, ó, eu atirei em alguém, por exemplo. Eu atirei na cabeça dele, vamos supor assim, ele atirou na cabeça dela, ou ele atirou na cabeça dele. Como é que ficaria então? Vamos colocar uma palavra mais fácil. O policial atirou na cabeça do ladrão. Como que ficaria essa frase para a gente encerrar? O policial atirou na cabeça do ladrão. Vamos lá. Já sabemos que bocapu é dar tiro. Só que atirar em Guarani tem um nome diferente, que é japi. Japi, então, quer dizer atirar. Japi é disparar na pessoa, é disparar, fazer o disparo, acertar a pessoa, né? Então, isso seria japi. Então, vamos colocar aqui japi como disparar. Japi, então, disparar. Se eu falar assim, eu disparo, eu falaria che a japi, né? Disparar assim. Aí, se eu fosse falar, o policial disparou na cabeça do ladrão ou do bandido, como que ficaria essa frase? Vai ser bem complexa, né? Então, vamos colocar aqui um bocá, né? Que é o revólver. Já vimos aqui, bocapu quer dizer atirar. Agora a gente precisa saber como que fala. O policial atirou na cabeça do bandido. Japi, então, é disparar. Vamos colocar aqui o policial. Como é que é policial em Guarani? Policial em Guarani é tarraxi. Se vocês não sabiam, policial em Guarani nós chamamos de tarraxi. Tarraxi é policial. Repare, tem aqui japi, que quer dizer disparar. E agora policial é tarraxi. Então, vou colocar aqui polícia. Polícia, dessa maneira. Polícia é tarraxi. E agora, como é que é cabeça? Cabeça é acan. Vou colocar aqui também. Acan é cabeça. Acan é cabeça e precisamos colocar o ladrão, né? Como é que é ladrão em Guarani? Cabeça, eu vou corrigir aqui porque meu teclado está em Guarani. Deixa eu só mudar aqui rapidinho para o teclado português. Então, cabeça é acan em Guarani.
Cabeça. E agora, como é que é ladrão em Guarani? Vamos ver aqui como falamos ladrão em Guarani. Essa aula aqui, ela está um pouco rápida, mas está bem intuitiva. Ladrão em Guarani é mondarra, que quer dizer o que rouba. Repare que interessante, eu vou explicar aqui, mas não vou colocar agora a tradução. Nós vimos que diapi é disparar ou atirar, tarraxi policial, acan cabeça e mondarra é ladrão. Curiosidade, mondá é roubo, roubar. E ra é aquele que rouba. Então aqui seria o roubador ou o que rouba. Isso seria a palavra ladrão em Guarani, a tradução de ladrão. Então temos aqui ladrão, né? Ladrão. Assim, ladrão. Agora eu quero formar a frase que a polícia atirou, o policial atirou no ladrão. Então, se eu fosse falar o policial, a gente tem que usar um artigo. No caso, é um adjetivo. Neste caso, em Guarani, nós usamos como adjetivo de demonstração. Então, nós usaríamos P, que é o policial, né? Então, eu vou colocar aqui P, tarraxi. Olhem só, P, tarraxi. Eu vou diminuir aqui um pouquinho as letras aqui, ó. Desse aqui, porque está muito grande. P, tarraxi. O que o tarraxi fez? O policial atirou, né? Odiapi. Então seria Odiapi. P, o ladrão, né? P, mondarrape. Mondarrape. E nhacame. Assim. Então essa ficou a nossa frase final. O policial atirou na cabeça do ladrão. Então seria Petarrashi, o policial, Odiapi, atirou ou acertou, Pemundarrape, ao ladrão, no ladrão, Inhakame, na sua cabeça. Então o policial atirou na cabeça do ladrão. Essa seria a frase final aqui do que aprendemos hoje. O policial, ou a policial também, né? O policial atirou na cabeça do ladrão. Então, essa é a nossa frase final. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Essa foi a nossa aula de hoje. Foi uma aula bem rápida, bem curta. Desculpem os barulhos aí. A minha bebê está bem ativa aqui. Também tem alguns cachorros latindo, mas desculpem os barulhos. Mas foi isso que aprendemos. Se você gostou, deixe nos comentários. Aprendemos tudo isso aqui hoje. Né? Foi uma aula bem intuitiva, bem legal. Né? Essa aqui foi a aula que nós aprendemos hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nós aprendemos sobre tudo isso aqui. Se você não entendeu alguma coisa, me mandem lá nos comentários que eu respondo vocês aqui com muito prazer. Então, nós formamos aqui frase vendo através das palavras. Se foi muito rápido, você pausa o vídeo, volta, pausa e volta até compreender corretamente como é isso aqui em Guarani. Haapin ng lumitan yung bote ko niyang de video, hadya jo siya PV.